Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? A gente vai continuar falando aí desse período do Brasil regencial e a gente vai falar um pouco hoje sobre as revoltas populares. Então a gente sabe, primeiro, que esse período regencial ele é compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade de Dom Pedro II. E foi marcado por algumas disputas, algumas revoltas em todo o Império, atingindo principalmente as principais províncias, como a gente falou lá na live, que são as províncias onde o Dom Pedro II mais habitava, foram as províncias mais afetadas. Durante esse período regencial, as revoltas elas explodiram em todo o país, por diversas razões. Então, assim, não é possível a gente pensar nessas revoltas de forma homogênea e nem atribuir só um fator, uma causa ou a mesma motivação para todas elas. Cada uma tem o seu ponto de partida, tem o seu porquê, e algumas têm até essa questão do movimento da sociedade, são revoltas sociais que atingem aí todo o império e desestabiliza um pouco esse império, porque alguns levantes eles vêm também das elites, então isso desestabiliza um pouco o, o império. Vamos lá. A primeira que a gente vai ver é o levante dos malês. Grande parte da população brasileira, na época da regência, é constituída por africanos e, óbvio, os seus descendentes. Então, esses africanos, os descendentes, eles viviam em condições difíceis. Na Bahia, por exemplo, aconteceu o levante de Malês, que foi um dos únicos levantes brasileiros organizado e liderado por escravos e ex-escravos. Quem são os ex-escravos? São os homens livres. Esse levante ele aconteceu em 1835, lá na região de Salvador, e deixou clara a insatisfação dessa classe de pessoas, escravos e negros libertos, que não tinham condições de vida e nem condições de trabalho favoráveis. Então essas pessoas se organizaram e se revoltaram contra os mandos da província de Salvador. Na Bahia, a situação social e econômica era bastante decadente. As terras cultivadas, elas eram voltadas principalmente para a produção de cana-de-açúcar para exportar. Então, essas terras não produziam alimentos suficientes para suprir as necessidades básicas de alimentação da população. Então, muitos trabalhadores, eles eram livres e buscavam melhores condições de vida. Então, por ser livres, eles tinham o direito, digamos assim, de sair do campo, de abandonar as terras de cultivo e ir para a cidade. E Salvador, como era a maior cidade, ela foi considerada a capital da província e era para onde a maioria dessas pessoas iam buscar refúgios. Então, lá em Salvador, muitos desses escravos, eles trabalhavam nas ruas das cidades como vendedores e prestadores de serviço. E também existiam alguns profissionais, como os alfaiates, os carpinteiros, os ferreiros e os barbeiros. Essas pessoas, elas habitavam em moradias bastante precárias, que ficavam localizadas em bairros pobres da cidade. Quando a gente diz marginalidade, não quer dizer que a pessoa marginal não é essa pessoa, não é um assassino, um ladrão. É a pessoa que vive à margem da sociedade. A sociedade se situa nos grandes centros e as pessoas que vivem à margem da sociedade são esses bairros
localizados mais afastados dos bairros da elite. Então, devido a essas péssimas condições de vida que eles viviam, é, eles então procuraram se unir para se libertarem e ter uma condição de vida melhor. Então, o levante de Malês, ele ocorreu numa madrugada, se organizaram, e na madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835, com a participação de centenas de escravos e ex-escravos, eles se organizaram e tomaram o poder da província, que depois, óbvio, foi descoberto pelas autoridades. E aí, no dia 25, os rebeldes se atacaram a prisão da cidade, onde estavam principalmente alguns dos líderes que estavam aí dentro desse movimento e procuravam se organizar. E aí eles foram, óbvio, reprimidos pelo governo e centenas dessas pessoas que procuravam a liberdade, eles foram presos e foram enviados de volta para a África. E outros foram obrigados a viver novamente em cativeiro. Então, o levante de Malês é um levante, uma revolta organizada e conduzida por escravos e libertos negros. Diversidade africana. O continente africano, ele possui uma grande variedade, diversidade de etnias e culturas. Quando essas pessoas foram trazidas para o Brasil como escravas, elas trouxeram junto com elas uma grande diversidade cultural, que é expressa principalmente na linguagem, na religiosidade e nos costumes, ou seja, o fato de ser negro e ser africano não quer dizer que são da mesma raça, da mesma etnia. Entre essas raças que vieram para o Brasil, os africanos que vieram, se destacam esse daqui, Monjolo. Os africanos denominados Monjolo eram aqueles que originavam da região de Monsol, onde hoje é o Congo. Esses povos, eles tinham o hábito de fazer escarifações em seus corpos. Essas escarifações tinham um sentido cultural e importante para eles, pois serviam como elemento de diferenciação social. Essa foto aqui, a escarifação dessa mulher, ela tá aí no seu ombro, indo pro colo. Aí, escarifações, eu trouxe aqui. As escarifações, elas estão presentes na cultura dos africanos e elas são usadas para diferenciar as pessoas, tanto de etnias quanto de posição social. As pessoas que são mais importantes dentro da sociedade, elas possuem escarifações diferenciadas. Essas escarifações, elas podem ser em formas circulares, em formas retas, igual eu coloquei para vocês. Existem escarifações feitas apenas por mulheres, outras feitas somente para os homens, e cada etnia tem a sua própria distinção de desenhos geométricos ou circulares. Esse daqui, ele vem de Moçambique. E eles vinham da costa do Moçambique. E nessa região, os africanos de diversas etnias eram vendidos aos portugueses. A utilização do coco nos pratos de culinária afro-brasileira deve-se em grande parte à influência dos negros vindos de Moçambique. Um outro local onde os escravos vieram para o Brasil é Mina. Eram escravos que vinham aí da Costa da Mina, região noroeste da África. Sua presença no Brasil cresceu com a descoberta do ouro em Minas Gerais, pois esses escravos eram conhecedores do trabalho de mineração. Então, uma outra
revolta popular que aconteceu no Brasil agora já é diferente dessa rebelião de escravos. Foi a rebelião que aconteceu no Pará. Eu trouxe aqui para vocês, mais ou menos o Brasil era dividido dessa forma. E essas regiões que estão coloridas são as regiões onde aconteceram as revoltas mais importantes. Então, falando aí dessa revolta do Pará. O nome dela, dessa revolta, foi a cabanagem. Então, os conflitos populares entre a população e o governo era frequente aí na província do Pará. A cobrança de altos impostos e o preço elevado das mercadorias manufaturadas causavam muita insatisfação nas pessoas que habitavam no Brasil e que dependiam agora da dessa estrutura imperial no Brasil. O governo, primeiramente, como que essa revolta ela aconteceu? O governo, ele nomeou esse rapazinho aí, Bernardo Lobo de Souza, como presidente do Pará. Presidente nesse sentido é presidente da província. Ele era uma pessoa extremamente autoritária e defendia somente os interesses dos comerciantes. E a gente sabe que a população, no geral, os comerciantes, eles são uma parcela pequena da população. E esse senhor, ele ficava do lado somente dos comerciantes, ou seja, ficava do lado e faziam leis, aprovavam leis que favoreciam somente a uma pequena parte dessa sociedade, e os comerciantes, geralmente, eles são as pessoas que permeiam aí a elite do Pará. Então, essa nomeação do Bernardo Lobo, ela causou uma grande insatisfação entre o resto da população paraense. Então, a maioria da população da província do Pará era pobre e tinha péssimas condições de vida. Essa camada da sociedade, ela era formada principalmente por indígenas, por escravos, ex-escravos e outras pessoas que eram livres, porém elas eram pobres. E elas vivenciaram diretamente o autoritarismo desse presidente da província, o Bernardo Lobo, e ficaram então descontentes com o regime que era aplicado. Então, em 1835, um grupo de pessoas que estavam descontentes invadiu a cidade de Belém e executou o Bernardo Lobo. E então aí começa a cabanagem, essa revolução dentro do Pará. Depois que eles tomaram o poder, os cabanos, como eram conhecidos, eles nomearam alguns líderes para ocupar cargos administrativos. E para governar a província, eles nomearam Eduardo Angelim, que permaneceu cerca de mais ou menos 9 meses no poder. Então, em maio de 1836, mais um ano depois, Belém ela foi invadida novamente pelas tropas do imperador, pelas tropas regenciais. E os cabanos resistiram a essas tropas por 4 anos e lutaram durante 4 anos no meio das florestas e dos rios. Quando o governo concedeu anistia para eles, grande parte dos rebeldes já haviam morrido em combate. E ao todo foram contabilizados cerca de 30 mil mortos entre os rebeldes e soldados. Então, eles resistiram bastante tempo, 4 anos, mas os levantes, as revoltas e as guerras acabavam dizimando parte dos cabanos
E com isso, as tropas regenciais sempre eram mantidas e reestabelecidas, portanto, acabou que os cabanos perderam o direito a essa terra e, infelizmente, o imperador retomou seu poder dentro dessa sociedade. O Farroupilha de todos, eu particularmente acho a mais interessante. Por quê? Porque os Farroupilhas, eles quase conseguiram algo inédito, que foi o quê? Não conseguiram, mas quase que a região sul do Brasil não é mais nem brasileira. Eles queriam se distanciar do Brasil de tal forma a se tornar um país independente. Então, de todas as revoltas populares, essa foi a única que eles lutaram para se tornarem independentes do Brasil. Então, vamos conhecer um pouquinho essa história. Isso daqui é o charque. A principal atividade econômica da província do Rio Grande do Sul era a pecuária. E as fazendas, elas produziam couro e o charque e vendiam esses produtos para toda a região do Império. Só que o que acontece? Eles estavam descontentes porque o governo cobrava imposto mais alto do charque gaúcho do que do charque uruguaio. Ou seja, o Brasil estava produzindo um charque e na hora de vender o seu charque, o imposto sobre esse produto que o imperador cobrava dos produtores do Brasil era maior do que o imposto que o governo cobrava do charque uruguaio. E isso causou várias revoltas na população, com razão. Então, além dessas mudanças tributárias, os gaúchos também reivindicaram um direito de escolher o presidente da sua província. Porque quem escolhia o presidente da província era o imperador e sua equipe, e eles queriam escolher alguém que realmente conhecesse a real situação deles. Eram duas lutas, então. Eles queriam escolher o seu próprio presidente e também a diminuição do imposto, ou pelo menos um imposto igualitário entre o charque brasileiro e o charque uruguaio. Então, a região do Rio Grande do Sul ela é uma região de fronteira. Então, ela teve bastante desenvolvimento militar no período regencial, porque o Brasil precisava defender as suas fronteiras. Nas fazendas do Sul, os proprietários geralmente eram chefes militares que comandavam aí um exército formado por escravos e as pessoas que eram dependentes deles. Dentro desses grandes militares tinha o Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves ele foi um dos maiores chefes militares do Sul e era ele que liderou a revolta farroupilha. Muitos outros proprietários que também estavam descontentes com o governo, eles se juntaram ao Bento Gonçalves e tentavam então impor a sua posição para os políticos regenciais e para o imperador. Então, em setembro de 35, Bento Gonçalves liderou um exército rebelde que ocupou a região, a capital de Porto Alegre, foi lá depois do presidente e assumiu o controle da província, proclamando a independência dessa província do restante do império. Porém, essa independência, óbvio, não durou muito tempo. Foram várias guerras e muitas revoltas. O acordo de paz
ele veio somente em 1845. Então, os rebeldes, eles começavam a encontrar dificuldades de manter o movimento revolucionário. Bento Gonçalves, ele se afastou da liderança e passou para David Canabarro o comando das negociações. Então, em 1845, 10 anos depois do início da Revolução e depois de várias batalhas, foi assinado o Acordo do Poncho Verde, que encerrava o conflito e atendia às reivindicações dos rebeldes. Então, eles conseguiram não conseguiram se tornar independentes, mas eles conseguiram o, com que o charque brasileiro e o charque uruguaio fosse taxado com impostos normais, é, foi equiparado os dois e também conseguiu com que eles escolhessem alguém que realmente atendessem às suas necessidades. Então, essas três revoltas foram as revoltas mais importantes dentro desse período regencial. Bora lá para as nossas atividades. A atividade hoje, bem simples, página 37. Na página 37, vocês vão responder aí a número 3. Opa, deixa eu voltar. Número 3. Número 3. A número 4. Responda as seguintes questões sobre o levante do Malês. Então, só essa daqui. São duas questões, então. Número 4 e a número 3. Quais eram os principais grupos políticos brasileiros e o que cada um deles propunha? Esse dos grupos eu falei na live. Não falei no vídeo de hoje, mas a gente discutiu sobre esses grupos na live, tá ok? E o número 4, que a gente falou no vídeo de hoje. Depois que vocês fizerem essas duas atividades, vocês vão postar bonitinho dentro desse tópico aqui, revoltas populares. Olha aí, gente. Se vocês pararem para perceber, já temos bastante atividade, né? 1, 2, 3, 4. Essa já é a nossa quinta atividade. Não deixe de entregar nenhuma, entregue todas as atividades para que a sua nota fique legalzinha, tá ok? Então, é isso hoje. Beijos para vocês. Até a nossa próxima aula. E se precisarem de mim, podem me procurar, ok? Beijos e até a próxima. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? A página do livro é a página 18, quem quiser acompanhar, tá? Então vamos lá. Ó. O primeiro exemplo que ele dá pra gente falar assim, ó, em um estacionamento entre carros e motos há 12 veículos. A diferença entre o número de carros e o dobro do número de motos é igual a 3, tá? Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Então, ó, lendo esse enunciado aí, ó, o que a gente pode, qual são as duas equações que a gente pode tirar? A primeira, em um estacionamento entre carros e motos há 12 veículos. Então, vamos chamar X, vamos chamar de carros, e Y a gente vai chamar de motos, ok? Então, a primeira equação que a gente pode fazer é o que, ó? X mais Y, ou seja, a quantidade de moto, a quantidade de carro e a quantidade de moto tem que ser igual a 12. Essa é a primeira. Depois fala assim, ó, a diferença entre o número de carros e o dobro do número de motos. Vai ficar assim, ó, x menos 2y, não é? É igual a 3. Beleza? Então a gente tem essas duas equações. Então a gente vai formar um sistema, tá? Para a gente achar os valores aqui, ó. Primeiro, a gente pode fazer pelo método da tentativa. O que seria esse método da tentativa? Se a gente colocar, vamos supor que, ó, bota no livro aí, ó, x igual a 11 e y igual a 1. Vamos ver quanto vai dar, ó. 11 mais 1 dá 12. Ok? Primeira deu ok.
11 menos 2 não vai dar 3, né? Vai dar 9. Então, essa aqui não deu. Então, não é essa solução aqui, ó. Certo? Vamos tentar, então, x igual a 10 e y igual a 2. Ó, vai ficar 10 mais 2 dá 12, ok. E 10 menos 4, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, vai dar 6. Então, também não está ok. Essa aqui também não pode. E uma outra, x igual a 9 e y igual a 3. Ó, então a primeira dá 12, ok. E a segunda, 9 menos 6 dá 3. Então essa aqui também é ok. Então a solução do nosso sistema é essa aqui, ó. Mais pra frente a gente vai descobrir uns métodos para a gente não precisar ficar testando. Porque essas duas aqui é de boa testar. A gente testou 3 e deu certo. Mas tem equações aí, tem sistemas que vão ser maiores, vão ser mais complexos, que aí por tentativa fica até demorado, até complicado. Beleza? Então tá, ó. Vira na página aí, tem um gráfico, né? O que esse gráfico nos representa? Quando a gente tem o gráfico, o plano cartesiano, com, olha, ele colocou aí ó, o gráfico das duas equações, ó, as retas das duas equações, tá vendo que elas se cruzam? O ponto onde elas se cruzam, olha, notem aí, ó, é o 9 no x e o 3 no y, certo? Então ele fala, ó, quando as retas representam graficamente um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas são concorrentes, dizemos que esse sistema tem uma única solução, que é essa daí, onde eles se cruzam, certo? No caso desse outro sistema, ó, x mais y é igual a x mais y igual a 3 e x mais y igual a 2, tá vendo que elas ficam paralelas, elas não se cruzam? O que isso significa? Esse sistema não tem solução. Vocês nunca vão achar uma solução que vai dar nas duas, certo? Porque não tem nenhum número que somado, dois números que somado dá 3 e os mesmos dois números que somado dá 2. Ou é um ou é outro, certo? Vira na página aí, tem um outro exemplo do gráfico, que é o gráfico um em cima do outro, ó. X menos y igual a 2 e 2x menos 2y igual a 4. São as mesmas coisas, só muda que um está multiplicado por 2, que é o de baixo, né? Multipliquei toda a equação, os dois lados da equação por 2. Aí ficou 2x menos 2y igual a 4. E o outro não está multiplicado por 2. Então a reta dos dois vai ficar um em cima da outra, ou seja, tem infinitas soluções. Qualquer número que eu jogar aí vai dar igual. Beleza? Então esses são os tipos de gráficos dos nossos sistemas. Tá? Então vamos resolver a número 1 agora aqui juntos. Beleza? Da página 20. Fala assim, ó. Observe as equações. Então deu duas equações, né? 3x mais y igual a 5. E deu 2x menos 4y igual a 8. Não é isso? E fala assim, ó, letra A. Escreva 4 pares ordenados que correspondem à solução da equação 1. Beleza? Então vamos lá, vamos pôr assim, ó. Para x igual a 0. Beleza? Vai ficar assim, para x, quando eu tenho x igual a 0, vai ficar assim, ó. Da primeira, tá? Equação 1. Para x igual a 0, vai ficar assim, ó. Se eu substituir aqui no lugar do x, ó, colocar 0, vai ficar assim, ó. 3 vezes 0 mais y igual a 5. 3 vezes 0 dá 0, então ficou y igual a 5. Então, quando x for 0, nosso y é 5. Ok? De boa, né? Para y igual a 0. Vamos ver quanto que dá, ó. No lugar do y aqui, vamos pôr 0. Vai ficar assim, ó. 3x mais 0 igual a 5. X é igual ao 3x. O 3 passa dividindo, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 5 sobre 3. Então, quando eu tenho x igual a 5 sobre 3, o meu y é 0. Ok? Então, próximo para x, ele pediu 4, né? Vamos pôr aqui, ó, para x igual a 1. Vai ficar assim, ó, 3, né? 3 vezes 1 dá 3, mais y igual a 5. Y é igual a 5 menos 3. Passo 3 para lá, né? Y é igual a 5 menos 3 dá 2. Então, quando eu tenho x igual a 1, meu y é
2. Beleza? E por último, vamos pôr para y igual a 2. Então vai ficar, ó, 3x mais 2 igual a 5. Passa 2 para lá. 3x igual a 5 menos 2 dá 3. X é igual a 3 sobre 3, que dá 1. Então aqui, ó, quando eu tenho x igual a 1, meu y vale 2. Beleza? Beleza, beleza? Tá, deixa eu ver aqui. Escreva 4 pares ordenados que correspondem à solução da equação. Deixa eu ver. Para y. Deixa eu ver. Tá. Beleza. Quer dizer, gente, vamos colocar aqui, ó. Que eu acho que vai bater as duas. Quer ver? Vamos colocar para x. Vamos fazer aqui em cima também. Tá, ele pediu só o 4, mas vamos fazer essa aqui, porque essa aqui que eu acho que vai dar certo. Para x igual a 2. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 mais y igual a 5. 3 vezes 2 dá 6, passa para lá, ó. Vai ficar y igual a 5 menos 6. Y igual a menos 1. Então, quando o x for 2, o y vai ser menos 1. Ok? Então, guardem isso aqui. Beleza? Agora, para a equação 2, ó. Equação 2. Então, vamos fazer, ó. Para x igual a 0. A equação era 2x menos 4y igual a 8. Então, ó, para x igual a 0, vai dar 0, né? 0 menos 4y igual a 8. Menos 4y igual a 8. Passo 4 dividindo, né? Está multiplicando para dividir, vai ficar y igual a 8 sobre menos 4. Mais com menos dá menos, né? Então, y igual a 8 dividido por 4 dá menos 2. Então, quando x for 0, o y é menos 2. Vamos fazer para y igual a 0. Vai ficar 2x menos 4 vezes 0 dá 0, igual a 8. Então, x é igual a 8 sobre 2. X é igual a 4. Então, quando o x for 4, o y é 0. Beleza? Vamos fazer agora para x, né? Vou apagar aqui. Para x igual a 1. Vamos fazer igual no outro. Para x igual a 1 vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 menos 2 vezes 1 menos 4y igual a 8. 2 vezes 1 dá 2. Passa para lá, ó. Estava positivo, passa negativo. Vai ficar assim, ó. Menos 4y é igual a 8 menos 2. Menos 4y é igual a 6. Y é igual a 6 sobre menos 4. Dá para simplificar, mas com menos vai ficar menos, né? Vai ficar menos, simplificando por 2, vai ficar 3 sobre 2. Ok? Então, quando x for 1, o y é menos 3 sobre 2. E por último, vamos usar para x igual a 2. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 menos 4y. Tracinho aqui, esquece, gente, aqui é um menos. Menos 4y igual a 8. 2 vezes 2 dá 4, passa para lá. Fica menos 4y igual a 8 menos 4 dá 4. Y é igual a 4 sobre menos 4. Menos com mais dá menos. Y é igual a menos 1. Então, quando x for 2, o y é menos 1. Agora, na letra B, ele fala assim, determine o par ordenado, que é a solução de ambas as equações simultaneamente. É esse aqui, ó, 2 menos 1, que a gente tem nessa segunda equação, e a gente teve na primeira equação também, 2 menos 1. Beleza? Então é isso aí, galera. Na próxima aula a gente vai resolver mais exercícios. Vou deixar para vocês resolverem o exercício 2, tá?
número 2 da página 21. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! Bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática. Essa aqui é a nossa segunda aula do semestre. Na aula passada a gente teve uma aula que eu falei com vocês sobre profissões da modernidade, novas profissões, com o advento da tecnologia. E hoje, pessoal, já estou trazendo um outro conteúdo para vocês, um conteúdo novo, com algumas informações importantes, algumas informações legais que vocês vão aprender, que é sobre uma aula sobre armazenamento de arquivos. Nessa aula, o objetivo dela é mostrar para vocês alguns conceitos, explicar algumas palavrinhas que vocês devem ouvir, como backup, uma palavra que vocês já devem ter ouvido bastante, armazenamento em nuvem, o que é armazenar um arquivo na nuvem, o que é Drive, o que é Google Drive, iCloud, e esclarecer para vocês um pouco mais sobre isso, para quando vocês ouvirem essas palavras, que são palavras rotineiras, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu a palavra backup e às vezes não sabe o que significa. Vai fazer vocês a entender um pouco mais sobre armazenamento de arquivo, para que se armazena arquivos, a importância, a segurança, etc. E aí, pessoal, no final da aula tem atividade de homework, atividade de casa, já valendo nota, já contando nota para esse terceiro bimestre. Então, no finalzinho eu vou explicar tudo direitinho, com todos os detalhes, o que é para ser feito, como é para ser feito, e não tem muito segredo não, tá bom? E começando a nossa aula sobre armazenamento de arquivos. O que é armazenamento de arquivos? Vamos começar com a palavra principal. Quando a gente fala de armazenamento de arquivos, o que vem na cabeça? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de backup. O que é backup? Backup é uma palavra em inglês, né, no nosso cotidiano, principalmente na informática. Muitos termos são palavras em inglês, palavras de origem inglesa mesmo. Então, backup em português significa exatamente cópia de segurança. E o que é backup? O backup ele é justamente uma cópia de segurança. O objetivo do backup, como está escrito aí no slide que eu contei para vocês, é que o usuário se resguarde de uma ocasional perda de arquivos. Ter uma cópia de segurança permite restaurar os dados perdidos. Então, caso você tenha aí arquivos, fotos, vídeos, músicas, documentos, principalmente, em um computador, ele não está 100% seguro ali no computador. Por quê? O computador ele pode queimar, o computador ele pode estragar, pode pegar um vírus, o HD do computador pode se corromper, e isso faz com que você perca esses dados que podem ser importantes. Pensa aí, você armazena aí fotos de família, fotos de viagens, arquivos de aula do colégio, quando vocês estiverem trabalhando, arquivos de trabalho, quando estiver na faculdade, vocês vão ter muitos trabalhos. Pensa aí, tá fazendo um TCC, que é o trabalho final do curso, tá lá no computador, e de repente o computador estraga, porque acontece, é uma máquina, um equipamento eletrônico, e você perde todos esses arquivos. Então, backup é para evitar que, em algum caso de estragar ou corromper, você perca de vez esses arquivos. Você ter uma cópia desses arquivos segura, para caso você precise, você consiga acessar esses dados novamente. Então, aquelas fotos de família que vocês guardam há anos ali no computador, não quer perder, façam backup, porque se por acaso o computador estragar, um imprevisto, um vírus no computador, são alguns fatores que podem fazer vocês perderem todos esses arquivos. Então, backup é isso, é uma cópia de segurança que evita a perda de dados, que vocês percam dados importantes, não importa os dados que sejam fotos, vídeos, documentos, o backup ele é uma cópia desses dados em algum lugar mais seguro. O backup ele é importante não só em computadores, mas em celular e qualquer dispositivo que tenha arquivos salvos. Então, seja um tablet, seja um celular ali que vocês guardam fotos, vídeos de família, aquela coisa, aquele material precioso, é sempre importante ter um backup dos arquivos para caso aconteça algum imprevisto, vocês não percam de vez esses arquivos. O backup ele é oferecido algumas vezes quando vocês vão formatar o computador. Talvez algum de vocês, ou já escutaram o papai e a mamãe falando, ou já escutou alguém falando, que quando foi levar o computador para formatar, o técnico perguntou se queria backup. O que é o backup? Quando se vai formatar o computador, significa que vai apagar tudo que está ali no computador, vai deletar tudo.
O backup significa salvar aqueles dados em um outro compartimento para depois que o computador for formatado, colocar os dados de volta. Então, se você está levando o computador para formatar e quer ali que seus arquivos sejam salvos, que não perca os arquivos, você tem que pedir um backup. Você fala, eu quero formatação com backup. Aí ele vai pegar os seus dados, passar para um outro compartimento e vai formatar, apagar tudo que está ali no computador e depois voltar esses arquivos. Então, quando vocês escutarem falando essa palavra backup, quando forem pedir uma formatação, é isso, é salvar os seus dados em algum outro lugar, fazer uma cópia de segurança desses dados e depois colocar de volta no computador. E o backup ele pode ser feito de diversas formas em diversos locais. Vamos ver algumas delas. Backup no computador. Uma das formas mais simples é fazer em mídia física, gravando em CD, DVD ou Blu-ray. Alguns computadores oferecem a opção de gravação de CD, que você coloca ali o CD, o DVD ou o Blu-ray. O Blu-ray ele é um DVD com muito mais capacidade. Enquanto os DVDs têm de 4 a 8 GB de espaço, um Blu-ray ele tem muito mais capacidade. Mas não tanto assim. O Blu-ray pode ser 16, 32, eu acho que no máximo 60 GB ou um pouco menos. Mas o Blu-ray ele é um DVD um pouco maior. O CD ele tem um espaço pequeno, o DVD tem um espaço um pouco maior e o Blu-ray ele tem um espaço maior do que o DVD e o CD. Então, alguns computadores têm as gravadoras, vocês podem colocar CD, DVD ou Blu-ray virgem, que você compra em qualquer loja de informática, e aí pelo computador você grava os seus arquivos no CD, no DVD ou no Blu-ray. Quais são os problemas desse método? É um método simples porque você coloca o CD ou DVD lá e grava os dados, mas dependendo da quantidade de dados, se for ali muitas fotos, muitos vídeos, muitos arquivos, vocês vão precisar de mais de um CD, mais de um DVD, vão precisar de vários discos. Então, dependendo da quantidade de arquivos, talvez seja muito para gravar em um disco só. Aí você vai precisar de vários discos. E o maior problema dessa forma de armazenamento é que os CDs, DVDs e Blu-ray, eles precisam ser muito bem armazenados, porque eles podem ser corrompidos. O que é ser corrompido? É estragar. Se ele ficar exposto a temperaturas muito altas, se arranhar demais o CD, se o CD ficar muito velho, pode ser que quando você for precisar daquele arquivo, o CD esteja lá muito arranhado, o CD seja corrompido, porque um CD ele é muito delicado, ele arranha muito fácil, ele estraga muito fácil. Então uma das maiores desvantagens, além de você às vezes, dependendo do tamanho de arquivo, precisar de muitos CDs, uma das desvantagens é porque ele estraga muito fácil. Aí às vezes você precisa lá daquele arquivo que está no CD e o CD está arranhado e o CD não roda mais. E aí você acaba perdendo aquele arquivo. Então a primeira forma de se fazer backup são em discos como esses daqui. A segunda forma de fazer backup é uma forma mais segura e que todos vocês conhecem bem, que é o famoso pendrive. O que é o pendrive? Ele é um dispositivo mais versátil. Ele permite fácil manuseio dos arquivos, podendo levar para qualquer lugar. Todos vocês já viram o pendrive. O pendrive, ele também faz o armazenamento de arquivos, faz backup de arquivos. Vocês já salvaram, devem já salvaram arquivos em pendrive, seja um trabalho da escola, seja foto, seja vídeo. E aí o pendrive ele é de fácil manuseio, porque ele é pequeno, você coloca no bolso, coloca na mochila. Ele não estraga tão fácil quanto os discos, porém ele estraga fácil também, relativamente fácil. Se cair ou dependendo da forma que você vá utilizando ele de forma errada, colocando de forma errada, ele pode estragar. Ele é mais resistente que os discos, alguns têm até uma capacidade maior, tem pendrives de 60 GB, 64 GB, pendrive vai desde 4 GB até uns 64. E ele tem, hoje em dia tem pendrive de toda forma, tem pendrive de bichinho, tem pendrive pequenininho, pendrive maior. Então é um dispositivo que vocês conhecem bem e é um dispositivo de backup. Se vocês têm arquivos importantes no computador, que não quer perder, quer ter aí pelo máximo de tempo possível, salvem em um pendrive também, que é bem interessante, é bem seguro. Só que o pendrive também, eu acredito que o maior problema do pendrive é questão de vírus, porque você tira o pendrive do seu computador, vai colocar no computador da Lan House, coloca no computador de um colega. Se esse computador tem vírus,
ele passa o vírus para o pendrive. Quando você volta e coloca o pendrive no seu computador, você passa o vírus para o seu computador. Então, não coloquem o pendrive de vocês em qualquer computador. Se vocês vão numa lan house, tomem cuidado. Se vocês forem na casa de alguém, fazer alguma transferência de arquivos, o pendrive ele pega vírus muito fácil. Então é importante tomar cuidado com aonde vocês estão colocando o pendrive. E se o pendrive pega vírus, talvez ele fique corrompido, talvez vocês percam os arquivos ali daquele que estava ali no pendrive. A outra forma de armazenamento é o HD externo. Não sei se todos vocês conhecem o HD externo. A vantagem desse HD externo é que ele possui um grande espaço de armazenamento, conecta facilmente no computador. Eu tenho um HD externo, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o meu HD externo. Como é um HD externo? O HD externo ele é como se fosse um HD do computador. O computador ele tem um HD, só que é um HD de fora que você pode transportar, pode levar na mão. Ele é bem prático, né? Ele é uma caixinha, ele é levinho. Ele tem um armazenamento muito grande. Quando a gente falava ali dos pendrives, dos CDs com 8, 32 GB, esse HD externo ele tem 1 terabyte de armazenamento. É mais do que gigas. São mais do que 999 gigas. Terabyte é a unidade aí de tamanho depois do gigabyte. Então 1 terabyte. Cabe coisa demais aqui, muita coisa. Provavelmente eu nunca vou encher um HD desse aqui tão cedo. E aí filmes, arquivos, documentos eu coloco aqui. Ele tem um cabinho que eu plugo o cabinho nele. E consigo conectar em qualquer computador pela entrada USB. Qualquer computador eu vou lá, plugo e passo minhas informações. Então a vantagem dele é que ele é muito grande. Eu posso salvar vários filmes aqui, várias séries, vários documentos, várias fotos, vídeos. E ele é prático também. E ele é mais resistente um pouquinho do que o pendrive, principalmente fisicamente. Ele tem uma resistência maior, ele tem uma qualidade um pouco maior. Então, ele é uma forma bem tranquila aí de backup. Então, se eu quiser, por exemplo, formatar meu computador, eu posso passar tudo para o meu HD externo, levo o computador para formatação, faço a formatação do computador e depois passo os arquivos de volta. Então, essa é a vantagem do HD. Ele tem um armazenamento muito maior do que um pendrive. E é uma ótima opção aí para você guardar arquivos, aquelas milhares de fotos que você tira em viagem, aquelas milhares de selfies que vocês tiram, vídeos, filmes, gosta de baixar filme, taca tudo no HD externo, que se por acaso der algum problema no computador, vai estar tranquilinho ali no HD. Até aqui a gente falou de hardwares, né, de formas de equipamentos físicos para guardar dados. Agora eu vou falar para vocês qual é a forma mais atual de se fazer backup, a forma mais moderna e a forma mais tranquila e segura de se fazer backup, que é o famoso arquivo nas nuvens. Falar que eu coloquei na nuvem, eu fiz backup daquele arquivo na nuvem. O que é o arquivo na nuvem? Existem diversos serviços online que permitem armazenamento de arquivos na nuvem. O Google Drive, o Dropbox, SkyDrive e para quem tem iPhone, para quem tem produto da Apple, o iCloud. Todos permitem acessar online sem precisar de mídia física. O que funciona o armazenamento na nuvem? É um servidor onde ele guarda os seus arquivos ali, você acessa com um usuário e com uma senha, e qualquer lugar que você estiver, você entra ali no servidor, coloca seu usuário, digita sua senha e baixa os seus arquivos vão estar lá. Eles ficam guardados de forma online. Se você for para um outro computador, você não vai precisar levar nada fisicamente, não precisa levar um HD, não precisa levar um pendrive, você só precisa do seu usuário, da sua senha, entra lá no Google Drive, entra lá no iCloud, entra lá no Dropbox, loga e vai ter lá todos os seus arquivos. Eles ficam online e você pode baixar num outro computador, num outro celular, onde quer que seja. Outra vantagem também é que fazendo backup usando esses serviços permite não só manter os arquivos salvos em segurança, como também tem maior facilidade de acessá-los em qualquer outro computador. Segurança de que na nuvem ele não vai estragar, ele não vai ser corrompido, ele vai estar lá sempre online, você não vai precisar lembrar de carregar um pendrive. Por exemplo, você na sua casa, quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais,
digitou um arquivo na sua casa, fez lá um trabalho. Em vez não tem pendrive, salva ele na nuvem. Quando você estiver na sala de informática, você loga no servidor, baixa esse arquivo em qualquer outro computador, sem precisar levar nenhum produto físico, nada físico, nenhum hardware. Então o arquivo nas nuvens é isso. É deixar ele online em um servidor de algum desses sites, desses serviços aí de armazenamento, ok? Esse é o famoso armazenamento na nuvem. Quando alguém fala para vocês, armazena seu trabalho na nuvem, deixa suas fotos na nuvem. É isso, é deixar no servidor. A maioria, na verdade todos esses, tanto Google Drive quanto Dropbox ou iCloud, costumam ter uma conta gratuita com um certo limite. Você tem um limite lá de tantos gigas para usar gratuito. Aí se você quiser expandir, quiser colocar mais arquivos, se você precisar de mais espaço, aí você paga lá um valor, uma assinatura e tem acesso a mais espaço. Mas todos eles têm ali um certo tanto gratuito que você pode salvar na nuvem. E aí quando você precisa de mais espaço, você paga por isso. Vantagens do armazenamento na nuvem, como eu falei para vocês, a segurança de que não vai estragar, não vai quebrar. Backups automáticos, por exemplo, se você botar o seu Word em backup automático, à medida que você vai digitando, vai lá fazendo seu trabalho no Word, ele vai salvando automaticamente na nuvem. Isso, para que isso é bom? Se acontecer uma queda de energia, se o computador estragar ali e der algum problema, você não tem que preocupar em perder o arquivo, porque o arquivo já está sendo salvo automaticamente na nuvem. Às vezes você coloca alguma pasta do computador e sempre que tiver arquivo naquela pasta, ele vai enviar automaticamente para a nuvem, vai fazer backup automaticamente. Então isso é muito bom, dá uma segurança muito boa. Arquivos em qualquer dispositivo. Você está no computador da sua casa, mandou arquivos ali para sua nuvem. Está no colégio, você consegue acessar seus arquivos. Foi na casa da sua tia, da prima, da avó, você consegue acessar seus arquivos também. Basta entrar no servidor, vai estar lá tudo que você deixou na nuvem. Então essas são as vantagens e ótimas vantagens do armazenamento em nuvem. E o backup, pessoal, ele não é feito só em computadores. Vocês também podem fazer backups no smartphone de vocês ou em tablet. Alguns aplicativos têm a opção de fazer o backup na nuvem, como o Dropbox, tem o Gmail, alguns serviços da Google já fazem backup. E o iCloud, para quem tem produtos da Apple, você consegue acessar ali pelo seu smartphone, pelo seu tablet e fazer backup dele. Então backup não é só para computador não. Em celular você tem ali fotos, tem arquivos importantes, não quer perder, para caso de um celular estragar, acontecer algum acidente, seja no seu tablet também, você salva na nuvem. E em qualquer celular, depois se você comprar um celular novo, pegar o celular da mãe, do tio, do pai, você consegue logar e acessar todos aqueles arquivos ali que estavam no seu celular anterior. Então o backup na nuvem ele pode ser feito tanto em computadores, desktops, notebooks, como em celulares, tablets, etc. Ok, pessoal, o conteúdo hoje é esse. Espero que vocês tenham aprendido aí coisas novas. Agora vão entender bem a palavra backup, a famosa nuvem, o que é postar na nuvem, fazer backup na nuvem. Se não ficou claro, qualquer dúvida vocês podem me procurar também. Não esqueçam, ficou com alguma dúvida, anota e me procura. Eu vou passar e explicar o homework de vocês agora. Já é um trabalho valendo nota, então não deixem de fazer, pessoal, porque a nota vai ser fechada em cima desses trabalhos que eu vou passar agora em todas as aulas. Todas as próximas aulas de informática terão um trabalho no final que vocês vão fazer, postar no Google Classroom e vai valer nota. O que vocês vão fazer? No próximo slide vai ter algumas questões, são 10 questões. Vocês vão copiar as questões a seguir no caderno, responder, fotografar e postar no tópico de informática no Google Classroom. Nada que vocês já não estão cansados de fazer, que vocês já não estão craques em fazer, que é postar atividade no Google Classroom. Eu vou criar o tópico de informática. Quando vocês assistirem essa aula, já vai ter lá o tópico de informática, vai ter lá o tópico certinho, você entra lá e posta atividade. Caso vocês não tenham caderno de informática, porque eu não cheguei a pedir, não precisa ter mesmo, não é necessário, podem usar a matéria de OPE. Pega a matéria de OPE, pega alguma folha, ou se não tiver a matéria de OPE, pega uma folha mesmo de caderno, qualquer parte ali do caderno,
Vamos fazer o cabeçalho completinho, nome do colégio, data, nome do aluno, professor, disciplina, informática. Façam o cabeçalho completo, aí vocês vão copiar as perguntas, responder as perguntas, tirar a foto dessa atividade e postar lá no tópico. Vale nota, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem no WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Podem mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, onde vocês me acharem aí, podem mandar mensagem sem problema. Vocês têm 7 dias depois da postagem dessa aula, vocês estão assistindo essa aula hoje, vocês têm 7 dias para postar a atividade. Depois de 7 dias, o tópico fecha e não pode postar mais. Mas não deixem de fazer a tarefa no 7º dia, senão vocês vão esquecer. 7 dias é mais do que tempo suficiente. É para literalmente não ter aquela desculpa de que, professor, fui no médico, o dia foi muito corrido. São 7 dias para fazer uma tarefa. Então, depois de 7 dias, o tópico fecha e eu não recebo mais. E aí perde a nota, ok? Então, vocês têm 7 dias. Qual que é a atividade, a tarefinha? Essa daqui, ó. No final do vídeo eu vou desativar aqui a câmera, porque eu não sei se está atrapalhando. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí. Isso aqui não atrapalha. As questões são essas daqui, são 10 questões. Vocês vão copiar e responder no caderno. Questão 1. Todas as questões vocês conseguem responder por base do que a gente viu na aula, que vocês viram aqui na aula comigo, do que eu falei, do que estava nos slides. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar. São 10 questões. Questão 1, o que é backup? 2, qual o objetivo de fazer um backup? 3, quais os cuidados são importantes de fazer um backup em CD, DVD ou Blu-ray? Questão 4, além do CD, DVD ou Blu-ray, quais outros dispositivos podemos usar para fazer o backup? 5, o que é armazenamento em nuvem? 6, quais as vantagens do armazenamento em nuvem? A 7, a 8 e a 9, vocês vão completar esses espaços em branco com a palavra correta. Então tem ali a frase, um espaço em branco, você vai colocar uma palavra ali naquele espaço. Isso a 7, 8, a 9. E a 10, diversos serviços online permitem armazenamento de arquivos na nuvem, cite algum desses. Pausa aí o vídeo, copia as questões e responde no caderno, ok? Voltar para cá. Pessoal, é isso, a aula de hoje. Espero que tenha sido produtivo, vocês tenham aprendido coisas novas. Na próxima aula já é um conteúdo diferente, já é uma atividade diferente, tem mais atividades. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar aonde vocês me acharem aí, mas o mais fácil é o WhatsApp, não tem jeito. Ok? Uma ótima semana de estudos, fiquem com Deus, estudem, descansem, aproveitem. Essa situação está passando, a gente está cada vez chegando mais perto do fim dessa pandemia. E qualquer coisa, contem com a gente, tá ok? Um forte abraço, pessoal, e tchau, tchau.